pessoas! Hoje eu vim aqui introduzir um novo filhote do canal, porque pra quem não sabe, simplesmente todo ano a gente tem um anime que a gente adota pra falar dele. Ano passado foi Berserk, e a gente vai ter mais desse anime em mangá aqui, não se preocupem. Mas ano passado a gente ficou falando do anime Berserk, a gente já teve isso com Hunter x Hunter, com Jojo, com Monogatari Series, e tem mais algum que eu estou esquecendo no momento. Mas enfim, eu tenho as playlists desses momentos junto com outros animes que eu comento com certa frequência, então cheque um pouquinho lá nas nossas playlists, tá tudo ali organizadinho porque eu tenho sérios problemas. Mas enfim, simplesmente o novo filhote do canal é Psycho Pass. Eu comecei esse anime e eu literalmente vi dois episódios, então esse aqui é o nosso primeiras impressões, porque a ideia, eu espero muito que o anime seja bom o suficiente pra eu comentando ele durante o ano. Então como a cada 2 meses vai ter um vídeo disso, eu acho interessantíssimo eu jogar minhas primeiras impressões aqui, não só pra vocês que nunca viram o anime ou vão acompanhar a saga comigo, mas também pra minha eu do futuro ver quão errada eu provavelmente vou estar. Então seguimos. Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora pro primeiro, tomara que de muitos vídeos de Psycho Pass. Gente, entrei no anime e eu já senti uma vibe meio assassina. Gostei. Eu acho que a pessoa que canta a abertura é uma das pessoas que canta uma das aberturas de Stockholm pela voz, que eu também gostei bastante. Mas a gente começa com uma inspetora, ela é nova no trabalho e ela já chega assim, me apresentando, eu sou fulana de tal. E o cara fica, não tenho tempo pra tratar você como novata, a gente tá com pouca gente, let's go. E eu fiquei assim, ih, treta. E era uma cena, dava pra ver que era um clima meio policial. Eu gosto muito desse tipo de causa, então eu já fiquei animada. Altas esperanças, entendeu? E aí simplesmente entramos no anime e aparentemente todo mundo passa por alguns sistemas específicos. É uma sociedade mais tecnológica, eles usam isso pra facilitar e evitar algumas coisas. E com isso a gente tem o que dá o nome ao anime, que é a Psycho Pass. Basicamente, o sistema te classifica como um marginal ou não. E você não precisa ter feito alguma coisa tipo, penso muito em roubar, mas nunca roubei na vida. Você vai ser classificado como marginal reabilitável, porque e aí eles vão te jogar na terapia. O que eu achei interessante, porque tipo assim, essa pessoa vai dar problema pra sociedade no futuro, de acordo com o sistema. Terapia! Tipo, achei muito legal. Dá até uma mensagem saudável, assim, inspiradora no fundo. Mas acontece que o sistema acaba marcando pessoas como marginais que não podem ser reabilitados. Nesse caso, você é autorizado pela arma, porque a arma consegue ler esse sistema e informar pro atirador automaticamente se essa pessoa vai ser só paralisada e arrastada pra terapia à força, pois é, ou se a pessoa vai ser morta. E aí a arma classifica assim, nossa, o psicopata tá indicando que essa pessoa não é reabilitável. Dá um tiro nela. E aí você dá um tiro nela e ele explode. Olha que legal. Só que aí, até aí, entendido. Esse negócio de deixar o sistema decidir automaticamente. Vocês sabem que uma vez o YouTube decidiu que minha voz tinha direitos autorais? Foda deixar a tecnologia decidir tudo automaticamente. Mas é uma sociedade mais avançada e a gente não sabe ainda quais são os parâmetros, porque eu acabei de entrar no anime. Só que até aí eu tava assim, ok, isso parece bem interessante e palco pra muita discussão e muito desespero. Só que a gente tá seguindo um caso, porque essa inspetora tá olhando alguns marginais, o governo contrata alguns marginais. A gente já viu isso antes, de tipo assim, a gente viu isso, por exemplo, em Chainsaw Man. Eles matam demônios, mas eles contratam alguns demônios específicos. Tipo, você consegue fazer contrato com demônios, ou ter demônios que possuíram pessoas trabalhando ali na organização. Então eles fazem dessas. Ou seja, o seu inimigo é muito forte, mas você pode utilizar ele. E a gente vê isso acontecendo. A Jean também faz isso. Então uma das inspetoras lá é uma Jean. Então, simplesmente, isso não é um conceito desconhecido. E normalmente é muito bom, porque a gente vê como a pessoa se porta frente às outras pessoas. E se ela sofre com isso, como é que é, os meios termos. Eu acho muito bom quando tem uma organização lutando contra a outra, só que tem gente da outra organização por causa que é uma espécie, ou um poder, alguma coisa no meio. Eu acho que é bem interessante a dinâmica. E aí simplesmente tem esses marginais dentro ali da polícia, só que eles são tratados como os marginais que eles são. Só que algumas dessas pessoas nunca fizeram nada, e uma delas disse que foi classificado com 4 ou 5, sei lá, eu acho que no máximo ele tinha 7 anos de idade. Ele tinha nem 10 anos e o sistema disse que ele era um marginal e não poderia ser reabilitado. E a partir daí ele vem sendo tratado como se ele tivesse feito algo grave, ele nunca fez nada. Isso é ridículo, porque dá pra ver um leve ressentimento nele quando ele fala sobre isso. Dá pra ver que ele tem malícia, mesma malícia que os outros,
Mas, tipo, desde quando ele tá ali sendo usado pela polícia como meio de entender as pessoas que eles estão correndo atrás e tentando prender. Desde quando, sabe? E isso é um negócio a ser questionado. Eu olhei aquilo e fiquei assim, cara, sério, que vocês meio que prenderam uma criança porque o sistema leu ela como marginal? Vocês prenderam uma criança antes dos 10 anos. E, tipo, a gente já teve casos na história, assim, da humanidade mesmo, de pessoas muito novas cometeram assassinatos. Dá pra vocês pesquisarem isso na internet depois, tipo, a assassina mais jovem do mundo é uma menininha. E isso aconteceu já, mas, pô, ele não fez nada. Só que o sistema disse que ele poderia fazer. Às vezes ele ia fazer aos 60. Mas e até os 60? Ele não ia contribuir à sociedade? Ah, mas o que ele ia fazer aos 60 de grave? Não sabemos, entende? Oi, moto. Mas ele foi classificado como marginal da sociedade e tá ali desde então. Aí eu já acho bem problemático, mas ao mesmo tempo é a hora que você... É aquela discussão que a gente teve vendo Dororo, onde termina a pessoa e começa a sociedade. Tipo, essa pessoa vai ser sacrificada em prol de proteger a sociedade depois? Mas a sociedade são várias pessoas, essa pessoa é uma só. Mas ela tem o direito de ver plenamente como uma pessoa que ela é. E aí entra numa discussão muito profunda. E aí eu deixo a primeira coisa que eu queria que vocês me falassem nos comentários. Vocês acham que devia... foi classificado como marginal que não pode ser tratado. Deveria sim automaticamente ser preso, foda-se, que não tem nem 10 anos e nunca fez nada de crime na vida. O cara tem ficha limpa. Ele já é adulto, pelo que eu entendi, ele tem ficha limpa. Porque a gente olha na cara do anime, você não sabe se é adolescente, se é adulto, Jojo que eu diga, né? O cara pode ter 50 anos, o cara pode ter 12. Mas, assim, simplesmente ele parece uma pessoa jovem e ele nunca fez nada, ele tem a ficha limpa. E ele tava sendo tratado como bandido desde então. E aí, deixem nos comentários se você acha que ele deveria sim ser tratado dessa forma, porque ele pode vir a causar... Ele pode vir, isso não é uma certeza, mas ele pode vir a causar problemas na sociedade. E ele não tem tratamento, de acordo com o sistema, não adianta pra psicólogo, porque ele é coisa ruim mesmo. Ou se ele deveria ter o direito de viver até lá e talvez só ser monitorado mais de perto. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas, assim, seguimos. Ele tem um caso de um moço que ele saiu de controle. O pessoal acaba discutindo, tipo, nossa, eu nem acredito que ele viveu até essa idade sem ser detectado pelo sistema, porque os parâmetros dele estão muito estranhos, ou seja, é alguém que surtou do nada. Tava lá que ele não podia ser reabilitado, ou seja, a melhor coisa era ser morto. Ele tava como uma refém, ele tava batendo na mulher, dá pra ver que ela tava sanguentada, ela apanhou, ele tava batendo muito nela, gritando nela, e aí ele foi ler os parâmetros dela, porque os parâmetros são algo público. Então, se você tem uma cor estranha, não me pergunte esse negócio da cor que ainda não foi explicado. Se tem alguma cor estranha, se o seu parâmetro tá inadequado, todo mundo pode checar, aparentemente, ou pelo menos empresas têm acesso. De alguma forma, esse cara tinha parâmetro, demonstra que ele tava de refém. E aí ela tava dando lá que ela também era uma marginal, que não poderia ser reabilitada. E aí ele falou, você é como eu, se a polícia chegar até mim, você também tá morta. Ou seja, ele ainda tava, tipo, surtando ela psicologicamente. E aí um dos marginais chega à cena e atira nele. E aí a moça fica chocada, porque o cara acabou de tiltar ela. Acabou de falar que se a polícia fosse chegar, não ia resgatar ela, não ia ser a salvação dela. E por que ela tava com os parâmetros errados? Ela tava com o parâmetro errado porque ela tinha acabado de sofrer um puta trauma. Ela acabou de ser sequestrada e tava apanhando de um cara. A gente não sabe quão próximo era tipo, dela, o que tava acontecendo na vida dela, mas ela acabou de sofrer um forte trauma. Seria estranho se os parâmetros dela não tivessem muito errados. Só que o sistema, depois que ele falou isso pra ela, o sistema alterou de pode ser reabilitado com terapia pra não pode ser reabilitado com terapia. Então, assim que o marginal que tá do lado da polícia atirou no cara que sequestrou ela, ele automaticamente ficou assim, vou atirar nela também, porque tá dando aqui, ela não pode ser reabilitada. Olha que a arma tá falando, é só atirar. E ela fala, não, você não vai atirar. E aí a moça sai correndo, e aí o marginal que tá com a polícia sai correndo, e a inspetora sai correndo atrás do marginal que tá com a polícia. E fica essa brincadeira de gato e rato, e ela fica, cara, não vai atirar. E aí o pessoal ainda falou com ela, mas é só a gente mobilizar ela. Mas o sistema tá dando que ela não é reabilitada, então é só atirar. E aí o cara, tipo assim, aí você vê os parâmetros errados, né? Tipo, não pensa, pô, de fato ela sofreu trauma, não tem esse momento de empatia, de pôr a mão na cabeça. Automaticamente o sistema tá dando que é furada, então é furada. Isso já é um sinal de alguém meio, tipo assim, não olha pros lados, sabe? Então isso talvez faça parte do porquê o parâmetro dele é meio torto. Ele simplesmente saiu correndo e falou, não, eu vou matar ela assim, foda-se. Ou ele pode ser só sacana, também acontece, o que também pode envolver o porquê dele tá ali, a gente não sabe a história dele ainda. Mas ela mete um tiro nas costas, porque o sistema autoriza ela a atirar neles, porque eles são marginais. Então a arma carrega pra atirar neles. Ela atira no cara, tipo, nas costas, o cara vai ficar internado por causa dessa. Atira nas costas dele e derruba ele. E ela vai lá e começa a falar com a moça. E ela fala com a moça, ela conversa com a moça, conversa, papapá, papapá. E aí ela simplesmente consegue reverter os parâmetros dela na base da conversa. E aí eu entro porém, do porquê que eu falei do cara que tá ali desde antes de ter 10 anos de idade e nunca fez nada de errado. Ela conversou com a moça tinha acabado de sofrer um trauma num nível que os parâmetros estavam dando que não ia dar pra reabilitar ela. O que ela tinha acabado
acabado, o trauma tava rolando ali. E aí ela ficou totalmente desesperada. E aí, quando um ser humano desespera muito, a gente perde as estribeiras. A gente tem um monte de filme distópico discutindo sobre isso. A gente perde totalmente as estribeiras quando a gente tá surtadão. Então, coisas muito erradas podem acontecer com alguém que nunca faria mal a ninguém. E aí, ela muda o sistema dela pra, tipo, ela pode vir a causar danos à sociedade. Eu tô chamando de marginal, mas assim, é uma etiqueta muito ampla de pode vir a dar BO. Só que ela é reabilitável. E aí ela convence, a inspetora convence ela a vir com eles. Ela acaba mobilizada e aí ela vai pra terapia. E aí depois a gente tem no episódio seguinte aí, eles discutindo e falando, cara, o vídeo dela ela tá bem mais calma, ela parece bem e ela tá reagindo muito bem à terapia. Porque o único motivo pro sistema dela tá indicando que ela poderia dar problema na sociedade é se essa pessoa que sofreu um trauma super pesado fosse jogada de volta na sociedade no foda-se. Se as pessoas tiverem acesso à terapia, a chance disso aí explodir é muito menor. Então ela tava reagindo muito bem e rapidamente à terapia. Ou seja, ela era altamente curável. Não curável, mas vocês entenderam, tipo, tratável, sabe? Então ela pode voltar normalmente à sociedade muito em breve, não tendo sofrido esse trauma todo deixado que ia morrer. Só que no momento que ela tava ali na tensão, assim que aconteceu o trauma, ela viu o agressor dela morrer, e ela sabia que pelo sistema dela tá mostrando que ela não era recuperável, ela poderia morrer igual, ela faria qualquer coisa, ela mataria alguém por essa, pela vida dela. E aquilo foi muito louco de ver. E é nesse tom que eu deixo os meus comentários dos 2 primeiros episódios do Psycho Pass. Eu sinto que vai ter muita coisa pra comentar desse anime, eu tô muito esperançosa. Então, nos vemos em breve pra falar um pouco sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo de anime. Bye, bye!